Olá, queridos, graça e paz. Libertinos dentro da igreja, isso é muito sério, mas a igreja está cheia de gente assim. Esse é um assunto que causa desconforto entre muitos cristãos, pois há muitos achando que podem viver da maneira que quiser. E terão argumentos como: Cristo morreu por mim, os meus pecados não me afastarão dele. Jesus morreu por nós, não importa a vida que leve, tá tudo certo, já estou salvo. Meus irmãos, a liberdade que o Evangelho nos garante é caracterizada por conflito, não por conforto. Muitos querem viver para o prazer, não importam com a vida que levam. Em todos os tempos, esse grupo esteve presente na vida da igreja. Quem não lembra de Balaão, o falso profeta que ensinou os filhos de Israel a se prostituir com as cananitas e a praticar a religião delas, como se fosse algo aceitável a Deus? Como está lá em Números 31:16. Leia comigo 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse texto, como tantos na Bíblia, é muito claro. Quem nasceu de novo não vive mais no pecado. O maligno não tem mais poder sobre essa vida. Não há como contestar. Mas há em nosso meio os libertinos. Eles existem ainda hoje, e esse grupo de pessoas estão na igreja. Eles pegam a graça de Deus e a distorcem, como se a graça que Cristo nos deu fosse uma licença para viver no pecado. Usam a graça para viver na prática da imoralidade. Se assim fosse, o Espírito Santo não tem poder algum. Como pode uma pessoa que nasceu de novo, que agora tem o Espírito Santo, continuar na prática do pecado? Paulo encontrou um grupo de libertinos em Corinto que achava que tudo era lícito ao crente, inclusive participar dos festivais pagãos oferecidos nos templos dos idólatras. O livro de Apocalipse menciona os nicolaítas e os seguidores de Jezabel, grupos libertinos que ensinavam os cristãos a participar das profundezas de Satanás. Apocalipse 2:24. Leia a palavra de Deus para não ser enganado. E hoje não é diferente, né, meus irmãos? Esse grupo continua infiltrado na igreja e sempre vão arranjar desculpas para viver no pecado. São crentes carnais, defendendo tudo aquilo que a palavra de Deus condena. O homossexualismo, por exemplo, vão dizer que não é pecado. Eles vão dizer que a graça de Cristo faz com que tudo seja lícito ao cristão, inclusive a prática da imoralidade, que naturalmente não é chamado por esse nome, mas por eufemismos e outros nomes, como sexo livre, amor. Essa doutrina transforma a graça em libertinagem. É daí que vem o nome libertinos. Um grande exemplo, o namoro dos jovens cristãos hoje. Não há preocupação nenhuma por parte dos pais, até da igreja, se esses jovens estão fazendo sexo antes do casamento. Desde que se protejam, não há problema. Tudo é permitido, nada é proibido, afinal, não pode colocar restrições, senão os jovens vão sair da igreja. Hoje, se você falar a verdade, com certeza será chamado de intolerante. Não pode falar nada. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A Bíblia não dá permissão para viver no pecado. Aquele que nasceu de novo é nova criatura. É certo que, humanamente falando, é impossível viver em santidade nesse mundo caído. Por isso que o verdadeiro crente tem o Espírito Santo. Somos levados pelo poder de Deus. Uma nova vida, onde o pecado não tem mais o comando. E esses que vivem na prática do pecado estão negando a Cristo. Podem até falar de Jesus, mas vivem de forma libertina. Suas vidas mostram quem de fato são. Lobo em pele de ovelhas. A Escritura condena a imoralidade, a concupiscência, a prostituição, o adultério. Então somos exortados para não viver como vivíamos antes. Deus exige de nós uma mudança de vida. Bem sabemos que viver na prática do pecado, se a gente viver assim, teremos de enfrentar terríveis consequências. O cristianismo dos libertinos não é oriundo da revelação de Deus nas Escrituras, mas é fruto da sua mente carnal, instinto natural, como brutos, sem razão.
devemos ter toda a humildade, porque de uma forma ou de outra nós erramos. Sim, todos pecamos, mas o pecado na vida daquele que foi transformado por Cristo, aquele que nasceu de novo, é como um acidente. Por quê? Ele não vive mais em pecado. Ele não tem mais prazer nas coisas do mundo. O mal dos libertinos é que eles não veem problema algum em viver no pecado. Andam de mãos dadas com o pecado. Vivem como ímpios. O pastor Augustus Nicodemos nos fala sobre esse tema de uma forma bem clara e fácil de entender. Os libertinos presentes nas igrejas e comunidades evangélicas não veem nada de errado com o sexo antes do casamento, a multiplicidade de parceiros, as relações homossexuais, a pornografia, aventuras amorosas fora do casamento, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a participação dos cristãos nas diversões mundanas e a absorção dos valores desse mundo no vestir, trajar, viver e andar. A agenda libertina é mais ampla do que essa, e alguns libertinos são mais radicais que outros, mas no geral, libertinos são contra qualquer sistema que tenha uma ética definida e clara e que defenda valores morais absolutos e fixos. Hoje, se você falar sobre os valores morais que a Bíblia ensina, os libertinos já vão argumentar. Tem que ser tolerante. Tolerância, esse é o nome que está na moda hoje, né? E vão dizer que o crente tem que ser tolerante. Já me disseram que não pode levar a Bíblia ao pé da letra, senão a gente não consegue viver. Falam bonito sobre o amor, bondade. Não pode falar contra o pecado. Não pode falar. Por isso a mensagem em nossos dias é muito fraca. Ela não convence. Mensagens motivacionais têm ganhado os púlpitos das igrejas. Cuidado com os libertinos. Os libertinos usam aquela roupa lobo em pele de ovelha. Eles estão se infiltrando, são perversos e vivem dizendo que a graça de Deus nos permite levar uma vida imoral, que a graça de Deus permite que você faça o que você quiser. Qual a situação de pessoas que pensam assim? Na Bíblia está registrado que essas pessoas estão condenadas, pois esses negam a Jesus Cristo como o único, soberano Senhor e Salvador. O verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, ele vive como Cristo, segue os passos de Cristo, anda na contramão do mundo. O crente fiel, quando erra, ele não fica feliz, entra numa profunda tristeza, se arrepende de verdade. O crente fiel quer sempre fazer a vontade de Deus, é obediente, não tem prazer nas coisas deste mundo. Se você é cristão, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence, ele não só convence na conversão, ele nos convence dia a dia a não viver no pecado. Ele nos dirige para não pecarmos. Se você está em pecado, é um crente fiel a Deus, não dá para dizer que está tudo bem, porque há uma profunda tristeza pelo pecado cometido. O crente deve ter ódio do pecado, assim como o nosso Deus odeia o pecado. Cuidado com os libertinos, são perigosos. Uma aparência de bondade, falam bonito, mas os seus ensinamentos não têm nada a ver com o que a Bíblia ensina. Jesus ensinou muito bem os seus discípulos. Pedro passou a ensinar que a vida nas paixões carnais era pecaminosa. João passou a dizer que a paixão pelas coisas do mundo e da carne não procedem de Deus. Tiago condenou o mundanismo. Tiago 4, leia a palavra de Deus. O autor de Hebreus diz que temos que lutar até o sangue contra o pecado que nos rodeia. E Paulo declarou que os sodomitas e efeminados não entrarão no reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios. Leia a palavra. Eles certamente não aprenderam essas coisas com os libertinos, mas aprenderam de Jesus, o nosso Salvador. A palavra de Deus, de fato, seja a nossa única regra de fé e prática. E vamos seguir os passos de Jesus. Abandonar o pecado, com o poder do Espírito Santo, seguir com fé e assim fazer a vontade do Pai que está no céu. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado pela companhia. Espero que essa palavra seja esclarecedora
Que Jesus seja contigo, te abençoe e te proteja. E até a próxima, se Deus quiser.